Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Conectado com Lu Olivério, aqui do estúdio Cast for You. E hoje trouxe um médico especialista, adivinhem quem? Já divulguei, mas quem não viu ainda é o Dr. Rafael. Dr. Rafael é médico, especialista em emagrecimento e reposição hormonal. Hoje, como é um assunto muito, muito importante, eu acho que para todo mundo, né, que está todo mundo buscando a saúde, eu fiz questão de fazer aqui algumas perguntas, pedir para ele fazer essas perguntas mais requisitadas, que é para a gente abordar realmente esses questionamentos que todo mundo tem. Eu quero agradecer, Rafael, por sua presença. Que bom que você aceitou, porque hoje eu acho que todo mundo precisa de informação, né? E nada mais do que você estar aqui nos dando essa oportunidade de expor, né? De trazer informação para o nosso público. Obrigada, viu? Por Perfeito, aceitar. Lu. Eu que agradeço o convite pelo podcast, tenho acompanhado o seu trabalho, sensacional. Agradeço aqui por estar aqui com vocês hoje. Agradecer também os telespectadores que estão nos assistindo. E vamos lá, Lu. Olha, eu vou falar que o doutor Rafael me deixou nervosa aqui, viu, gente? Me deixou nervosa hoje. Normalmente, o convidado que fica nervoso, eu estou nervosa hoje aqui. Então, doutor Rafael, vamos à nossa primeira pergunta, deixando aberto ao público, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para o doutor Rafael, fiquem à vontade, que nós vamos estar respondendo no ar. Doutor Rafael, eu vou fazer essa primeira pergunta para você. Saindo um pouco desse contexto aqui, eu quero entender como que você decidiu a profissão, a medicina. O que te levou a escolher a medicina? Certo. Bom, eu acredito que a minha escolha pela medicina foi uma coisa um pouco atípica, uma história diferente. Venho de uma família bem humilde, sempre estudei em escola pública, então uma coisa que eu peso bastante na minha vida é a questão da ambiência, né? De você estar cercado de pessoas que conseguem te levar para o próximo passo. E, infelizmente, nas minhas condições isso foi um pouco mais complicado, porque a minha família, apesar de orientar, precisa fazer faculdade, precisa estudar, não tinha, assim, algo muito claro sobre você tem que fazer tal carreira, se você fizer tal caminho, vai dar certo. Então, meus amigos também das escolas não tinham também muito anseio por ser um grande profissional. Então, isso acabou dificultando de certa maneira. A medicina, para mim, não passava muito na minha cabeça, porque eu tinha aquela crença limitante que acredito que todos passaram para mim, que medicina era uma coisa impossível, era uma coisa para quem tinha muito dinheiro, e que
Hoje eu entendo que, na verdade, não é possível para qualquer um, basta ir atrás e querer, né? Então, eh, estudei sempre escola pública e lá no ensino médio foi quando eu tive uma grande virada na minha vida, que foi um grande amigo convidou para prestar um vestibulinho na ETEC, que é uma escola técnica. Eu fiz ETEC, Fez também? fiz. Para fazer técnico em mecatrônica. E a proposta era que se eu fizesse, eu poderia trabalhar como torneiro mecânico, tendo um salário de R$ 2.500. Então, para mim, aquilo pareceu incrível, né? E aí eu fiz o vestibulinho, só que consegui entrar. Lá eu aprendi duas coisas, né, nesse ensino técnico. Uma que eu não sabia nada de matemática nem de física. Meu ensino médio praticamente não aprendi nada. História, por exemplo, é uma matéria que eu nem professor tive no ensino médio. Então, era muito Complicado, né? defasado. Só que lá eu tive contato com grandes professores, especialistas que tinham mestrado, doutorado, e isso acabou abrindo a minha mente. Então, olha a diferença. Minha turma do ensino técnico, todos já falavam sobre trabalho, profissão, estudar, ter especialização, e isso acabou me empurrando também para querer mais, né? E aí, no final do ensino médio, acabei entrando numa faculdade de engenharia, só que eu comecei a perceber que não era aquilo que iria me fazer feliz, queria fazer alguma coisa que impactasse de fato a vida das pessoas. Sim. E aí, como não tinha muitas condições, eu prestei uma prova para fazer um cursinho popular chamado Média Ensina. Vocês já ouviram falar? Já. É um cursinho que é dado pelos alunos da USP, né, de Medicina, Sim. que acabava usando o material do Ângulo, então pareceu uma grande oportunidade. E aí lá eu fiquei cerca de 4, 5 meses, consegui tirar uma nota muito boa no vestibular, só que ainda não passei, só que permitiu que eu entrasse em um outro cursinho mais próximo de casa. Fiquei mais um tempo ali no cursinho, tirei uma nota boa de novo, só que ainda não foi o suficiente. Só que aí eu consegui entrar num cursinho que eu queria muito fazer em São Paulo, na Paulista, e aí depois, passado alguns tempos, finalmente consegui entrar em medicina. Olha que sensacional, que história bonita, né? Para se contar. E é muito bom estar ouvindo isso, até como forma, né, de exemplo para tantas crianças, adolescentes aí que estão buscando fazer medicina e acha que é impossível. Não é impossível, né? É só você ter força de vontade, correr atrás das oportunidades Exato, e que você consegue, porque você conseguiu isso, exatamente. né? Da minha condição foi, fiz a faculdade com bolsa também, né, pelo ProUni, então eu acredito que aquela também crença limitante, que os livros vão ser caros, não é real, porque você tem acesso à biblioteca, hoje Sim. tem muito acesso à internet, então basta querer. Hoje tem muitas facilidades, né, doutor Rafael? Exato. Hoje tá, eu acho que o acesso é muito fácil para as pessoas. Na nossa época, na minha época, você não tinha tanto acesso. Então a Uhum. gente tinha, e a gente vem com essas crenças limitantes, né, de dentro da nossa casa. Como você disse, as instruções, os nossos pais não tinham tantas instruções para nos dar ou nos direcionar, e muitas vezes, dentro de casa, nasce a própria crença, onde o pai te diz: não, porque isso é difícil. Não, porque não tem dinheiro para pagar. Não, abrindo um leque de possibilidades, né? Eles não Exato. conseguem enxergar as possibilidades. Mas isso é sensacional ouvir o seu começo, né? Porque todo mundo vê aonde você está, mas não sabe de onde você partiu, né? Sim, Quanta como foi lá atrás, né? dificuldade, é isso aí. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu sempre faço essa pergunta da profissão, porque sempre vem histórias sensacionais, né, das pessoas que vêm nos prestigiar. Vêm histórias sensacionais de como começaram veio parar na profissão escolhida, né? Porque a profissão, muitas vezes escolhida, eu tenho na minha cabeça que a profissão, muitas vezes, ela já está embutida em você quando criança, né? Algumas coisas que nós praticamos na infância, elas vão dando a deixa do que nós vamos seguir mais velhos, né? Sim. E isso é interessante. Mas quando você era criança, você tinha isso dentro de você? Brincava em alguma situação assim ou não? Sempre tive um anseio de querer trabalhar com pessoas. Hum, Então, não fazer alguma coisa muito mecânica, alguma sim. coisa. Pra mim, isso é uma coisa um pouco superficial, sabe? Mas de experiência, médico pra mim era só ir no pronto-socorro quando tava doente e mais nada. É isso aí. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero te fazer, o que é considerado sobrepeso ou obesidade? E quais são os perigos associados nessas condições? Perfeito, Lu. Bom, sobrepeso e obesidade, a gente entende que é aquela pessoa que tem um IMC
acima de 25, né? Certo. E qual que é o problema disso? A gente não fala hoje que é simplesmente por questão estética. A gente tem pontuado muito a questão da saúde, porque ser sobrepeso ou ser obeso está associado ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas, principalmente que a gente vê hoje, pressão alta, diabetes, problema de colesterol e triglicérides, que são doenças silenciosas que, se a gente acabar não tratando, ela vai aparecer lá na frente como um AVC, como um ataque cardíaco. Então, a gente tem que focar em corrigir isso o mais breve possível. Certo. E a obesidade, hoje a gente também tem uma consciência de que ela também é uma doença crônica. Já ouviu falar sobre isso, Lu? Eu já ouvi falar porque eu gosto daqueles programas, né? Eu assisto. Legal, Eu assisto aqueles programas dos Estados Unidos do sobrepeso, né? Que eu fico pensando como uma pessoa consegue chegar nesse nível. E a gente não nota, né? A hora que você vê, você já passou do limite ali do sobrepeso. Parece que você não percebe, você não se enxerga, né? Nesse exatamente. sobrepeso. A gente acaba percebendo, né, quando acontece alguma coisa ruim. Isso é Sim. péssimo, né, para nossa saúde. Quando você fica debilitado em alguma situação, né? Exatamente, quando já está limitado, né? É, é engraçado isso. E assim, os alimentos que causam, o que que você me diz sobre alimentação? Qual que é o mal do século agora, no quesito alimentação? Bom, a gente tem acompanhado que cada hora existe uma febre, né, uma moda. Então tem a moda que a febre que o ovo faz mal, né? Depois pode o ovo. Tem a questão da gordura da carne, A faz gente mal. fica doido. Depois pode. O segredo é não tirar todas as coisas que a gente gosta da nossa alimentação, é consumi-las de uma forma mais adequada, uma forma equilibrada. O ganho de peso ou emagrecimento nada mais é do que a gente comer mais ou comer menos do que o nosso corpo gasta de energia. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem um gasto energético, né, de 2.000 calorias. Se ela começar a comer 3.000 calorias, 4.000, por exemplo, só ir num rodízio japonês já vai passar ali dos 3, 4.000. Você já comeu pra cima. Mais, exato, mais do que precisava. Então, esse excesso o corpo vai querer acumular na forma de gordura. Então, isso começa assim a ser prejudicial. Mas tem alguns alimentos que eles têm produtos químicos embutidos que esses sim são perigosos, são tóxicos. Um dos que a gente mais fala é o glutamato, que a gente vai encontrar no caldo quinoa, nesses temperos prontos, que é um veneno, né? Ele é extremamente neurotóxico, né? Ele gera inflamação no cérebro, podendo aumentar a ansiedade, depressão, insônia. E outro que não sei se você já ouviu falar, o sorbitol. Não. Sorbitol, ele é um componente que está introduzido nas farinhas brancas. Então, além do glúten, né, tem esse sorbitol. Ele é uma substância que é altamente tóxica, tanto que na Europa já é até proibido, mas no Brasil é liberado. E essa farinha, ela começa a provocar desconforto intestinal, inflamação e acarreta com vários problemas. Sim, eu sinto isso. E eu sinto também, eu não sei se desencadeia isso, mas eu sinto que eu fico inchada alguns dias. Então, meu rosto muda, eu fico totalmente inchada com alguns alimentos que eu consumo. É engraçado isso. E aí, quando eu deixo de usar, porque eu fico fazendo experiência com o meu Uhum. próprio corpo, né? Porque eu fico falando, o que que é que está causando isso? Quando eu deixo de comer, eu tenho uma perda, assim, até de líquido, De inchaço de mesmo, né? inchaço. É um alimento que não está te fazendo bem. É incrível isso, né? E a farinha, eu acho que no meu caso, vendo assim o contexto geral, porque eu não sou uma pessoa, né? E eu te procurei exatamente para isso, viu, gente? Sou paciente. E eu vou te dizer, ele mudou a minha life vida. Para Mudou melhor. minha vida para melhor, doutor Rafael, porque eu tinha um cansaço absurdo. E isso tem a ver também com esse sobrepeso, esse cansaço? Sim, a gordura, né, que está no nosso corpo, ela é uma inflamação crônica. Então pensa uma pessoa que é magrinha, que não está inflamada, e você que está inflamado 24 horas do seu dia. Tudo em você vai ser mais intenso, porque essa gordura ela libera marcadores inflamatórios na sua corrente sanguínea. E aí, essa inflamação, em algumas pessoas vai virar uma dor, vai ter aquela dor no corpo que não melhora, alguns médicos vão falar que é fibromialgia, mas às vezes não é. Só que essa inflamação também vai para o cérebro, e aí começa a inflamar o cérebro, então aumenta a ansiedade, depressão, irritabilidade, estresse. E olha que absurdo, muita gente acho que sofre de ansiedade e muitas vezes está relacionada à alimentação, né? Exatamente. Simples mudança de hábito, né? Já tem uma melhora significativa, né, em pouco tempo. E assim, quais são as primeiras etapas para quem quer sair do sedentarismo? Que é uma coisa absurdamente
complicada para quem procrastina, né? Porque a gente tem mania de deixar. Vai um dia, ai, mas não vou dar conta de acordar cedo, porque você tem que ir na parte da manhã. Ou chega no final do período, eu tô com preguiça porque eu trabalhei o dia inteiro, eu tô com preguiça. Exatamente, é uma situação Ai, muito meu Deus. corriqueira, né. É. Agora há pouco eu atendi um paciente que a dúvida dele era exatamente essa: como que eu saio do zero para mudar totalmente minha vida, fazer atividade? Pela Organização Mundial da Saúde, a gente fala que não é sedentário aquela pessoa que pratica 30 minutos de atividade física, mesmo que leve, 5 dias da semana. Só de fazer isso já vai melhorar a proteção contra diversas doenças, pressão, parte cardiovascular, coração. Só que a gente também tem que entender a individualidade do paciente. Qual que é o exercício que essa pessoa gosta, o que vai fazer Uhum. bem. Só que uma coisa que eu tenho visto é uma onda de diminuição de massa muscular na população no geral. Hoje a gente vê pessoas que acabam ficando mais sentadinha, trabalhando praticamente 12 horas do dia, não faz Uhum. exercício, e aí a massa muscular ela começa a ficar deprimida. Então, aí a gente vai fazer uma bioimpedância, né, que a gente avalia cada segmento desse paciente e vai ver que nas pernas, principalmente, massa muscular está muito baixa. Sim. Então, para esse paciente, talvez uma caminhada, um pilates, não resolveria. Precisa fazer um exercício mais intenso, mais focado. Então, tem que avaliar cada caso. Ai, ai. Eu vou começar. Eu já comprei uma bicicleta, tá? Muito bom, Já comecei pela bicicleta. Um dia sim, um perfeito. dia não, depois eu vou aumentando essa capacidade. Comecei com 10 10 minutos. minutinhos? Tá ótimo. E Tô assim, aumentando, tô aumentando. step by step, né? É, porque aí você fica assistindo algumas programações, nem vê e consegue E fazer vai até passando tempo mais, né? rápido, Você nem, né? nem percebe. O que é a medicina regenerativa? Que eu acho, assim, sensacional. Certo. É, A medicina regenerativa, né, é uma frente que a gente tem conversado cada vez mais, né, em congressos. É uma medicina que ela foge um pouco daquele tradicionalismo da medicina antiga. sim. Antigamente a gente pensava em tratar os pacientes só depois que uma doença estava instalada, ia usar remédios de farmácia e muitas vezes isso não acabava melhorando a qualidade de vida do paciente, né? Ajudava ali em certo momento. A medicina regenerativa, essa frente, o que ela busca? Em estabilizar o processo de evolução de doença, em alguns casos, até reverter um pouco. Uhum. O que eu quero dizer com isso? No nosso DNA tem um segmento que é chamado de telômero. Uhum. Esses telômeros que está no nosso DNA, eles têm uma ligação direta com o nosso processo de envelhecimento. Então, foram feitos estudos, né? E quanto mais curto são esses telômeros, maior é o envelhecimento desse paciente. Então, sabe aquele filme que a criança já nasce idosa? Sim. Foram, é um caso que os telômeros já nasceram curtos. Então, isso tem relação direta, né, com a sobrevida. E hoje, a gente tem abordagens que faz com que esse encurtamento do telômero, do envelhecimento, ele estacione ou até cresça. Então, Uhum. suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios, por exemplo, a glutationa, o NAD, a cúrcuma, antioxidantes poderosos. Sim. Então, a gente busca atuar dessa maneira. É que muitas pessoas ainda têm preconceito, né, sobre essa medicina. E eu acho isso, assim, é falta de conhecimento. Então é importante a gente dizer para as pessoas como funciona, porque muitas pessoas não têm acesso à informação verdadeira e fica rede social e aquela disputa, como você falou, né? Uma hora o ovo tem colesterol, outra hora o ovo não tem mais. Uma hora é para comer ovo, outra hora não é para comer ovo mais. Então as pessoas ficam um pouco perdidas, né? E quanto à alimentação, doutor Rafael, a gente que é o paciente fica meio perdido assim, antes de passar na consulta, né? Quando você está lá sozinha procurando o que eu vou fazer da minha vida. Você quer mudar a alimentação e fazer uma alimentação saudável. Porém, quando você faz essa alimentação saudável, aí você começa a pesquisar, não, tem que comer 3 frutos por dia. Não, você não pode comer 3 porque tem muito, então você tem que comer 2. Não, tem que comer 5. Então você fica perdido. Por isso que a necessidade de uma orientação, né, nesse auxílio dessa evolução. Que aí tem que procurar o doutor Rafael para ele dar as orientações, né? E cada É. caso é um caso, né, Lu? Tem paciente que vai ser benéfico comer muitas frutas durante o dia, tem outros que já não. Então, tem que examinar a particularidade e a rotina de cada um. Então depende do Do objetivo objetivo. e da parte laboratorial, dos sintomas. Entendi. É bem, Então não tem nada específico para ninguém. não existe um kit, Você né? prepara ali o kit individual. Tudo é personalizado. É isso aí.
Olha, aqui tem bastante gente comentando, doutor João Batista, boa noite, ótima entrevista. Doutor João, você está convocado, tá? Para vir conhecer o doutor Rafael. Aqui, ó. A Adriana Cruz Castro, nossa, uso caldo quinor um monte, não sabia, vou cortar. É isso aí, Adriana, vamos pensar na nossa saúde, o coração agradece, né? Amanda, adoro esse doutor, excelente profissional e ser humano. A Márcia tá aqui, ó, bem ouvindo o doutor, para correr atrás da minha saúde. Sou suspeita para falar desse doutor maravilhoso, Larissa Maia. Ó, tem bastante comentário aqui, hein? Esse doutor é demais. E vamos lá, se alguém tem alguma pergunta, se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, viu, gente? Se tiverem alguma dúvida aqui que não está sendo abordado, pode fazer aqui que eu estou lendo e eu já passo para o doutor. E aí eu quero entender assim, qual é o impacto do estresse no processo de emagrecimento e como podemos gerenciar o estresse para melhorar a saúde? Olha, Perfeito, Lu. te procurei por isso, né? Pois é. Hoje a gente entende que tem dois tipos de estresse. Tem um estresse que ele é saudável. Por que eu falo isso? O estresse saudável é aquele que a gente se preocupa que o filho vai sair da escola, a gente tem que buscar, que aquela conta tá para vencer, a gente tem que pagar, que é o que nos move, né, a fazer Sim. as coisas. Porém, tem um estresse que ele é patológico, aquele estresse que não melhora por nada. Então, aquela pessoa ela começa a ficar tão estressada que começa a desenvolver ansiedade, ficar em estado de alerta, às vezes síndrome do pânico. Esse estresse ele é totalmente prejudicial. Hoje a gente tem um hormônio, né? Sempre teve, na verdade, que chama cortisol. Ele é o hormônio do estresse. Sim. Esse hormônio, ele atrapalha muito o processo de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Ele é a favor de deixar o corpo mais cansado, mais inchado. Ele faz com que a gente durma várias noites seguidas, mas esteja sempre cansado e desanimado. Então, um exemplo claro é um paciente que eu tenho acompanhado e ele mantinha sempre a mesma dieta, sempre o mesmo exercício. Só que aí ele perdeu a esposa no meio do caminho. Nossa. Esse falecimento da esposa fez ele começar a engordar. Então, ele ganhou mais de 20 quilos mantendo a mesma dieta e o exercício. Ou seja, o cortisol, o estresse, ele está intimamente ligado com o nosso bem-estar, com o nosso metabolismo. A gente precisa Nossa. combater ele a qualquer custo. Então, assim, para combater ele, porque o meu cortisol, ele deve ficar na lua, né? Quando eu cheguei lá, porque eu não, mesmo eu mudando toda a alimentação, eu não consegui emagrecer. Sem contar que eu não fazia atividade, né? Mas eu percebia que era bem alto o meu estresse. E como que você faz para estabilizar isso? É a base de medicamento, junto com as outras coisas? Minha primeira linha de tratamento é utilizando fitoterápicos. Claro que eu acabo utilizando alguns medicamentos, em alguns casos, né? Mas com fitoterápicos eu tenho resultados muito bons, né? Então, como que eu faço essa investigação? Primeira coisa é entender como está a qualidade do sono desse paciente. Se ele está tendo um sono que ele pega no sono logo que deita na cama, ou se ele está acordando muitas vezes de madrugada. Então, por exemplo, uma pessoa que acorda muito de madrugada, normalmente está com aquele cérebro muito acelerado, muito pensamento, muita ansiedade. Então, para corrigir o sono, a gente tem que melhorar essa ansiedade. Fitoterápicos que eu gosto bastante para modulação do cortisol é a rhodiola, que é natural, o 5-HTP, que não sei se você já ouviu falar. Então, tem componentes naturais para isso. Naturais que vão melhorar muito os neurotransmissores do bem-estar, do prazer e reduzem a ansiedade. Certo. E problema de insônia. Como isso afeta, a insônia afeta na vida, né, em geral, desse paciente? Quem tem insônia, a gente já remete que a melatonina, né, o hormônio do sono, não tá bacana, né? E a melatonina, ela é a precursora da serotonina, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, do prazer e da felicidade. Então, só do paciente falar que não tem um sono regular, eu já entendo que essa serotonina dele já não está num nível legal. Então, é um paciente que já vai ter sintomas ansiosos e talvez depressivos. Então, o sono, para mim, é uma das coisas fundamentais que a gente precisa corrigir. Mas você vê que como é bem complexo, né? Porque quando você analisa ali, eu vi que você é bem minucioso na análise, né? Porque você faz toda a estrutura antes, né? Que é a biopedância, tal, e depois você pede toda aquela bateria de exame para você ver a pessoa por completo. E já vi também que você é um pouco psicólogo, né? Porque você olha para a gente e você fala assim, essa pessoa aí, ó, essa pessoa tem ansiedade alta, tal, porque você fica prestando atenção no nosso, né, comportamento durante o processo. E olha que engraçado, antigamente, né, antes de trabalhar nessa área de nutrologia, do emagrecimento, da reposição hormonal,
Eu tinha um ambulatório que ele é especializado em tratamento de ansiedade e depressão, porque eu Ah, fiz algumas especializações, fiz especializações no Einstein, voltada para isso. Então, eu tinha um grande número de pacientes. Só que eu entendia que a medicina que eu usava para esses pacientes era aquela medicina da fluoxetina, da sertralina, uhum, do clonazepam. E hoje eu fui entender que só de ter uma vitamina D baixa, por exemplo, já pode aumentar o risco de suicídio, de depressão. sim. Então, hoje a minha abordagem para ansiedade, depressão é totalmente diferente do que era antes. Eu entendo que isso sim funciona. E falando em vitamina D, eu queria até fazer uma observação aqui, né? Expor até um paciente seu, que é o meu filho. O que que aconteceu com o Guilherme? O Guilherme, eu estava sentindo ele bem assim, quieto, muito, tipo uma depressãozinha, assim. A gente fala que pode ser uma tristeza. O que que aconteceu? Quando foi fazer o exame da vitamina D, baixíssimo. E aí ele tomou a vitamina D, né, com Uhum. você, ele virou outra pessoa depois de 3 dias. Absurdamente modificado, assim. Voltou até mais feliz. É incrível, né? Pensa, um detalhezinho, uma coisa simples. Olha que coisa. E quantas pessoas que estão verificando como que está o nível de vitamina D hoje, né? Exato. Não sabe a gravidade da falta da vitamina D. Nos Estados Unidos parece que é obrigatório, né, o uso da vitamina D, porque ninguém toma sol, não é isso? E também na Tem uma Europa, na né? Europa, é. Onde não bate tanto sol, tem maior índice de suicídio, de depressão. Enquanto na Sim, Austrália, que é o sol o ano todo, tem menos, né? Então, a vitamina D não é só para o osso. A gente tem é. receptor em todas as células do nosso organismo de vitamina D. Então, a gente trata ela mais como um hormônio também. E a falta dessa vitamina D, o que ela pode causar, assim, de doenças para É, o ser humano? quando a vitamina D está muito baixa, né? A gente não pode esquecer da osteopenia, da osteoporose. Mas Uhum. esses novos estudos, né, têm mostrado que a vitamina D ela atua também como um fator antitumoral. O que seria Hum. isso? Uma proteção extra contra o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Tanto que as metas, né, hoje nos congressos tem falado que as metas são até acima de 80 de vitamina D, coisa que no Sim. passado a gente não falava disso. Pensando nessa Uhum. atividade antitumoral. Então, ela é essencial para ter uma saúde, uma qualidade de vida boa, né? Olha isso. E ela pode dar problema de memória, a falta dela também? Também, ela Afeta ela atua muito? em diversas funções do organismo, desde a parte de compulsividade, da parte de ansiedade. eh, Hoje, né, tem várias linhas de tratamento também para vitamina D, desde parte injetável, de gotas, de comprimido. Então, não pode ficar sem. Você sabe que eu tenho uma passagem sobre isso, que eu comecei a ter muitas dores no corpo. E aí eu procurei médico, com 4 anos procurando médico. Aí teve uma hora que a médica fez o exame da vitamina D e estava baixo. Só que eles já tinham me diagnosticado com fibromialgia. E aí eu comecei a suplementar a vitamina D. As dores sumiram. Melhoraram. Olha que você vê, não, sumiram assim total, porque eu tinha uma dorzinha aqui ou lá, também falta de exercício. Mas olha isso, não era fibromialgia. Na Uhum. verdade, fibromialgia foi um diagnóstico porque não tinha diagnóstico, né? E aí eu descobri que era falta. E percebi depois que eu cheguei até você, faltas de outras vitaminas. Quando suplementei a B, nossa senhora, virei Também outra pessoa. melhorou demais, né? Mas isso que você está É, falando da vitamina D faz total sentido. Se a vitamina D está baixa, aquela proteção mais externa do osso, ela fica mais fragilizada. Então é uma dor que só de você apertar o osso já sente dor. sim, era uma Que a coisa gente chama de incrível. osteomalácia, é uma doença mesmo. Eu tinha muitas dores. É, deixa eu ver aqui, né? Que eu falei que eu ia responder as perguntas de vocês. O que posso usar no lugar do Sazon? Edivane Martins. Bom, tempero é feito em casa mesmo, Casa, né? né? Alho, cebola, É, cúrcuma. os Os naturais, né? naturais são sempre os melhores. Eu falei que agora eu vou ter que fazer um canteiro ali, plantar os temperos, porque eu sou apaixonada por tempero, mas eu não gosto desses temperos, eu já gosto dos temperos naturais. Naturais, Pelo perfeito. menos isso, né, doutor? Porque a Excelente. farinha eu não consigo abandonar, tô quase lá, Tá no tô caminho. conseguindo. O Diego Oliveira, muito bacana a maneira como o doutor Rafael explica. Tenho o prazer de ter acompanhamento com ele, sempre muito claro e objetivo nas suas explicações. Bem detalhado, né? Ele é bem detalhista e nos ajuda a entender também a complexidade desse corpo, né? Quais os melhores suplementos naturais para controle da ansiedade e depressão? O que que você tem a dizer sobre isso? Olha, o que eu gosto bastante de utilizar na prática é teanina, extrato do chá verde, mulungo, ashwagandha. É, assim, tem uma linha imensa para essa parte.
Outros, 5-HTP, como eu falei, que é um precursor da serotonina, vai melhorar a ansiedade, vai melhorar o estresse. A cúrcuma. É porque hoje, assim, você vê que o pessoal está indicando muito esses, né? Os químicos, né? Que é o Venvance e por aí vai. É, tem como, você acha que esses colocariam no lugar desse ou não? Tem alguns casos que você precisa atuar com esse medicamento. Eles têm funções totalmente diferentes, Ah, são né? diferentes. O Venvance, né, o Ritalina, que tem se Sim, falado cada vez mais, são medicações voltadas ali mais para o TDAH, né? Eles acabam atuando sim. um pouco na compulsão alimentar, mas assim, para tratamento de ansiedade, depressão, não. Eles vão, às vezes, acabar mascarando, né, por te dar uma energia a mais, uma depressão que está escondida ali. Então, ele não serve para isso. Entendi. Certo. E qual é o nível ideal de vitamina D para uma. Ah, você já falou isso, né? Eu deixei ela aqui, mas ele já respondeu essa. Qual a importância da vitamina B12? Olha, essa B12 salvou a minha memória também. Para memória e função cognitiva. Perfeito, Lu. Bom, a B12, né, hoje também a gente tem falado cada vez mais, ela tem atuado, é, tem uma atuação muito importante na prevenção de doenças neurodegenerativas. Quando a gente Certo. fala disso, a gente fala de Parkinson, a gente fala de Alzheimer, de diversos tipos de doença. Uhum. Então, hoje já está muito claro, falta de B12 pode levar ali na frente um quadro de demência. E também, né, o nosso DNA, ele é composto por uma dupla hélice, que é aquela fitinha, sabe, que vai Uhum. curvando. E para ter uma mitose, ter uma replicação desse DNA, precisa de um suporte adequado de B12. Então, pensa no nosso cabelo. Quando Uhum. um cabelo, ele cai. Muitos pacientes, eles vêm se queixar de cabelo fraco, de unha quebradiça. Só que se está com um aporte ruim de B12, quando vai nascer um novo folículo para crescer o cabelo, isso não acontece de uma maneira adequada. Então, a B12 ela também é fundamental para isso, para a nossa multiplicação celular. Certo. Ah, as vitaminas B, então são todas as vitaminas do complexo B. Elas têm que estar alinhada ou especificamente só B12? Tem Ou não? algumas do grupo que elas têm funções mais específicas, Hum. B12, B9, B6, só que todas precisam estar em níveis bons. Tem algumas, por exemplo, a B5 está mais relacionada ali com a saúde do cabelo, mas no geral a gente precisa corrigir todas elas. E quando a pessoa, ela, por conta própria, ela decide tomar as suplementações sem um acompanhamento, isso pode dar um problema se ela super, entendeu? Superdosar? Dosar? Bom, quando a gente fala de medicação de farmácia mesmo, normalmente são medicações, vitaminas em baixas dosagens, que são Certo. aquelas que estão baseadas nos valores de referência diário, né, da necessidade. Só que quando a gente fala de uma superdosagem, né, às vezes comprado ou manipulado, é, na teoria, se for uma dosagem um pouquinho extra, não vai ter grandes problemas, porque é uma vitamina hidrossolúvel, é uma vitamina que ele dilui em água. Então, o Uhum. excesso vai sair pela urina, né? Não, por exemplo, uma vitamina D em excesso. Uhum. Bom, ela já é lipossolúvel, ela dilui em gordura. Então, ela tem a Certo. capacidade de acumular muito, não vai sair pela urina totalmente. Então, se tiver um nível ali, às vezes, acima de 150, pode se tornar tóxica, sim. E aí o que que acontece quando ela se torna tóxica? Aí, Traz algum. é muito difícil chegar sozinha nesse nível. Você tem que usar uma dosagem muito cavalar, mas começa a ter sintomas do tipo náusea, mal-estar, indisposição. Você acredita que eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque a gente fala muito de diabetes e eu conheço pessoas que têm diabetes. Você acha que a diabetes é uma falta de um contexto geral que ela pode ter cura ou não? Sim, com certeza. Ah, Muitos pacientes, para mim, chegam com quadros de diabetes, às vezes uma glicada, né, que é o nosso monitor de diabetes, muito elevado, que às vezes precisaria até de uma insulina. Só que o que os novos guidelines, né, os novos estudos para diabético têm indicado? Que o primeira linha de tratamento não deve pensar num remédio, numa metformina. uhum, Deve pensar na modificação do estilo de vida e no emagrecimento. Então, essa é a certo. primeira linha de tratamento. Então, é muito comum um paciente que precisa ali emagrecer, às vezes, 10 quilos, a gente emagrece esse paciente, melhora os níveis de insulina, melhora o nível de resistência insulínica, melhora tudo, função pancreática. Ela já dá um ajuste Em muitos geral. casos, corrige, a gente tira a medicação de diabetes. Aqui tem um recadinho de Diego Oliveira. Ah, ele falou que é muito bacana a maneira como você explica, né? RPC, Manutenções, o melhor médico do mundo. Aqui em casa somos todos pacientes. Pamela, Roberta, Silvana e agora meu pai também, né, doutor? Mudou minha vida. E olha isso, 35 quilos ele perdeu a menos, né?
E é engraçado isso, porque quando eu estava falando isso exatamente para ele, eu falei que quando eu gosto de uma coisa, eu quero vender para o mundo, porque eu quero que todo mundo se cura junto, né, comigo. Então, já levei também a família inteira, viu? Levei marido, tô tentando agora levar o outro filho, né? O meu filho já foi, minha filha já foi, também a Júlia. Uhum. Porque é importantíssimo. Eu falo que a gente investe tanto em outras situações, né? Em besteiras. E muitas vezes a gente esquece de investir na saúde e no bem-estar. Então a pessoa vai lá, recebe, manipulado não é barato, tem manipulados que são caros, né? Sim, Mas você está cuidando de você, né? Do seu instrumento que é seu corpo físico. Sem ele você faz o quê? Nada, exatamente. né? Se ele pifar, é que nem um carro. Se você não faz a manutenção, o que que acontece? Uma hora vai falhar, né? Uma hora ele para. Exatamente, E às vezes a gente exatamente. acaba gastando com restaurante, com coisas assim, às vezes Absurdo. desnecessárias, e quando a gente olha pra nossa saúde, a gente deixa pra depois. Isso é É, muito deixa ruim. para depois. É a mesma coisa que colchão. Um dia eu parei para pensar nisso. Às vezes a pessoa vai lá e fala: "Ah, eu vou comprar um colchão baratinho". Você está dormindo lá quantas horas por Exato. noite? Passa metade da vida no colchão, né? Metade da vida no colchão. E aí você investe no pior colchão, que você acorda com dor lombar, em tudo, Exato. entende? Então eu acho que a gente precisa começar a focar nisso, né? Principalmente no mundo que a gente vive, Sim, onde a alimentação, o que é oferecido para nós no mercado, né? Enche os olhos, você entra no mercado, você tem todas as opções do universo ali. Fácil, né? Porque todo mundo quer o fácil. exato. Mas, Ninguém quer pagar o preço, né? Todo às mundo quer vezes, abrir caixinha, né? Mas não descascar o exato. alimento. Porque às vezes o fácil não é o melhor, né? E você falando, e é verdade, eu consumia muito shoyu, sódio. Eu amo um Riquíssimo em salzinho. glutamato, né? É. E esse negócio do sal, é verdade? No sal na alimentação, ele prejudica? Porque eu já ouvi gente falar que não, que tem que consumir o sal. Certo. Bom, se a gente olha o sal, né, na sua composição, aquele sal refinado, é o NaCl, né, o cloreto de sódio. O sódio é essencial para nossa vida. Só que tem um sal em especial que é o sal integral, que a gente encontra como nome de sal integral do Mossoró, ou mesmo aquele sal rosa do Himalaia, que é um sal que ele não vem só o cloreto, o cloro e o sódio. Ele vem Sim, com vários nutrientes, vem com magnésio, vem com zinco. Então, esse acaba sendo uma opção mais saudável. Lá em casa a gente busca consumir só desse. consome. Mas e para comprar isso? Porque eu já comprei o falso. Ah, Sim. é? O sal rosa? É, tem que saber comprar, né? É, uma indicação que eu dou pro pessoal aí de casa é o de Mossoró. Tem um valor muito bacana, né? A gente não acaba não usando muito do sal, né? A gente tenta consumir com moderação e é produzido aqui no Brasil mesmo, não tem erro. Você já viu é que eu fico acompanhando, eu sou muito curiosa, né, em questão às doenças, porque eu também tive perdas, né, de câncer, com câncer na família, os dois irmãos. E eu fiquei pesquisando, assim, qual que é o país que menos tem incidência de câncer. Quando você começa a pesquisar isso, aí você vai atrás da alimentação. O que que eles consomem? Como eles vivem, né? E Uhum. você vê que realmente é uma alimentação mais Anti-inflamatória, né? exato. Então, assim, é simples. É que a gente não quer enxergar, né? A gente vive numa realidade hoje que das facilidades. Exato, Muitas vezes a gente não quer procurar a saída, né? exato, saudável, né? Saudável. E aí as pessoas, elas entram nesse contexto de que não, mas você vai comprar o alimento, mas ele também tem agrotóxico. Aí deixa eu te contar, você deu aquela creatina, né, que eu estou tomando, e eu fui lá colocar a salada de molho e eu coloco um bicarbonato. Eu tenho essa mania do Aham. bicarbonato, eu uso muito bicarbonato na minha casa. A hora que eu ouvi, eu tava jogando a creatina. O que que ela Nossa. fica mais saudável, né? Comeu Ai, a, eu ri comeu a tanto. salada e sai com muita energia, né? Aí o meu filho olhou e falou assim: "Nossa, mãe, creatina até na salada". Tá pegando Ai, firme meu no Deus. tratamento, isso é bom, Lu. É. Quando a reposição hormonal é indicada e como ela pode contribuir na perda de Perfeito. peso, né? A reposição hormonal ela vai ser indicada naquela paciente que realmente está precisando de uma É. reposição, né? Que o organismo ele não está produzindo mais adequadamente. Então a gente tem um grupo de homens e um grupo de mulheres. Nas mulheres, quando começa a entrar naquela fase de perimenopausa, a menstruação começa a vir de uma forma mais regular, ou está chegando na menopausa,
a gente tem que avaliar para ver se a gente já consegue entrar com essa reposição. Uhum. Se a gente não trata essa menopausa, hoje a gente entende que a menopausa não é só para osteoporose, para fogacho. Ela é uma Sim. doença que está mais ligada no cérebro. Então, é muito comum. Entrou em menopausa, vem a ansiedade, vem a depressão, vem o desânimo, além do risco de diversas doenças. Hoje, a gente tem uma visão que, por exemplo, o câncer de mama, Uhum. ele não costuma aparecer naquela mulher jovem que está com os hormônios muito bons. Ele vai aparecer mais naquela mulher que já está menopausada. Então, a gente entende que a reposição, na verdade, ele é um protetor contra o câncer. Só que não Certo. pode iniciar naquela paciente que já teve o câncer. Aí a gente tem que tomar um cuidado. Aí ele tem um. Aí é arriscado. A gente tem que fazer esse tratamento preventivo, né, antes. Já no homem, que a gente fala muito de testosterona, né, a gente tem que entender se esse paciente de fato tem uma testosterona baixa ou tem sintomas associados. Caso isso é confirmado, tem uma diversidade de tratamentos, mas se a gente melhora a testosterona, melhora a disposição, melhora a energia, melhora aquele acúmulo de gordura, aquela cansaço, fadiga, melhora muito a vida do paciente, Melhora no geral, no né? geral. O pessoal fala muito na reposição hormonal que ela pode causar, na verdade, ela pode causar alguns tipos de câncer. Isso é verdade? É mito? Como Isso que é esse acaba sendo um mito. Hoje, mito? isso já foi quebrado. Não pode iniciar a reposição aquele paciente que já tem um risco associado, já Sim, está com câncer de mama em atividade, ou está com câncer de próstata de um grau avançado em atividade. Esse paciente a gente deve evitar. Tirando isso, tirando os fatores de risco, vendo que é seguro, os pacientes sempre vão se beneficiar. certo. É isso aí, deixa eu ver aqui se tem algumas. Oi, Lu, pergunta para o doutor Rafael se existe alguma vitamina para, peraí, amenizar polineuropatias. O Ernesto Luiz Gava está perguntando. Perfeito. Ernesto, a polineuropatia, né, a gente entende que é uma doença de nervo, né, que está cometendo vários tipos de nervo. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é como que está o estoque de B12. B12 ela tem uma ligação muito forte com as dores neuropáticas. Só que a gente também tem que entender se essa dor não tem uma causa mecânica, uma compressão de nervo, né, uma hérnia. Então, depende um pouco do lugar que está essa dor. A gente tem que Tem que avaliar o avaliar. paciente por completo, né? Mas a B12 seria assim, o passo inicial. É. O Ernesto, ele é meu cunhado, que ele tá de plantão. Eu falei para ele, eu falei, Ernesto, vai no doutor Rafael, ele vai resolver os seus problemas. E eu indiquei você também para ele. Aqui o Fran Xavier, boa noite, muito bom. Tô gostando muito do podcast. Tiago Nishimoto, doutor é muito bom, mudou minha vida. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer agora, tá? Que o doutor pode responder para vocês. Fiquem à vontade, gente. Se tiverem algumas dúvidas, ele vai esclarecer. E aí, doutor Rafael, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com você, que é a minha bolsinha mágica, que tem umas perguntinhas. Vamos lá. Você vai tirar uma pergunta aqui, hein? Vamos lá. Pergunta secreta. Eu gosto de conhecer as pessoas por inteiro, né? Eu falo que muitas vezes a gente conhece você como profissional e atrás desse profissional tem um ser humano. E a gente acaba muitas vezes não conhecendo o ser humano que tem atrás desse profissional. Por isso que eu sempre começo perguntando como surgiu essa vontade, porque aí você explana, você conta um pouquinho da sua história, né? Entendi. Fala um pouco da sua família. E na perguntinha que você vai responder, vamos ver se ele vai ter sorte, hein? Se ele vai pegar uma perguntinha fácil. Vamos lá. Vamos lá. Você acredita que vive mais o tempo passado, o futuro ou o presente? Ótima pergunta, Lu. Isso acho que é um Uma problema, reflexão, hein? um desafio de todos os tempos, né? Bom, é claro que a gente não pode viver no passado. Para mim, viver no passado acaba sendo uma perda de tempo, porque são momentos que já passou na nossa vida, não tem muito o que fazer. Eu sempre aponto a meus objetivos para o presente e para o futuro. Aí o futuro eu acabo dividindo, né, em futuro próximo, médio e longo, né, e o presente tentar aproveitar esse momento o máximo que eu puder. Eu sei que se eu focar muito no futuro e acabar perdendo o meu momento do presente, talvez lá na frente eu não tenha energia para fazer as coisas que eu gostaria de fazer, ou lá na frente eu vou estar cansado, né? Então, tento colocar isso numa balança, focando no presente e no futuro sempre. É isso aí.
Essencial. E o que você diria para as pessoas que querem começar a se cuidar, né? A cuidar da saúde? Qual que é o caminho que você sugere para elas, o primeiro passo? Perfeito. Bom, o primeiro passo que todo mundo consegue fazer em casa é tirar os alimentos que são inflamatórios. O glúten. Qual que é o problema do glúten? Ai, meu Deus. O glúten dos nossos avós, dos nossos pais, Sim. tinha uma certa produção, ele tinha um grau de inflamação daquele glúten do passado. Só que aí, com o tempo, essa farinha de trigo, esse glúten ele foi sendo enriquecido para produzir cada vez mais. Então, o glúten, o trigo que a gente come hoje, ele é 40 vezes mais inflamatório que o do passado. Uhum. Então, às vezes, comer uma bolachinha pode ser o suficiente para desencadear todos aqueles sintomas, empachamento, inchaço. Então, eu tentaria, inicialmente, tirar as farinhas brancas. Ai, o meu problema não é nem bolachinha, sabe? É o pãozinho. O bendito Um pãozinho. pãozinho, Aí eu falo, hoje eu encerro com esse pãozinho, amanhã eu esqueço, tô lá de novo com o com pãozinho. pãozinho. Fala sério, um Esse que pãozinho tem o quentinho. sorbitol, que é inflamatório para o Então, intestino. é isso que acaba com a minha vida. Mas eu vou deixar, eu vou abandonar esse vício. Prometo. Vou cobrar ainda. Italiano com português aqui é difícil, né? Não tem Mas jeito. olha que engraçado, se a gente come uma massa que vem da Itália, né? É, Ela já não gera esse grau de inflamação como é daqui do Brasil. verdade. Verdade. Eu fiquei lá 2 semanas e não É senti o que eu diferente, né? sinto comendo aqui, porque eu comi massa todos os dias. Então, e lá é normal, né? Exatamente. E não engordei, engraçado isso. Eu não Uhum. voltei com sobrepeso. Olha que A legal. balança ficou no mesmo Estável, né? estável. Show de É bola. engraçado isso. Então, gente, eu quero agradecer todos vocês pela presença aqui hoje no podcast Conectado com o Olivério. Olha, Histórias Bizarras. Lu, você é sensacional. Histórias Bizarras é um podcast sensacional que é transmitido por aqui. O Everton é sensacional no podcast. Tem histórias magníficas. Vou trazer o doutor Rafael mais vezes, porque a gente quer se aprofundar mais nesse assunto, que eu acho que é muito importante as pessoas receberem essa orientação. Eu quero que você deixe aqui o seu contato, como acessar as suas redes sociais. E desde já agradeço, né? E vou agradecer muito mais, porque realmente, quando a gente tem uma pessoa que transforma a nossa vida, a gente tem que ser grato todos os dias da nossa vida. Porque você me tirou de um processo de 5 anos. Olha isso, procurando médico para resolver. Até o cabelo parou de cair, tá? Olha que beleza. Que tava desmaiando, ele não tava nem caindo. Graças a Deus deu tudo certo. Graças a você, né? Eu que E aí, agradeço, Lu, pelo convite. Pode contar sempre comigo. Sempre que fizer convite, vou estar aqui presente. E minha rede social é Dr. né, ponto Rafael Delpicchia. O nome é um pouquinho complicado, mas depois a Lu deixa o link. ó, estão chorando aqui que não quer que termina, não. Ó. Edivane Martins, tem alguma pergunta para fazer? Aproveita, gente, que nós estamos quase no final. Tô deixando vocês aqui, ó, aproveitarem do doutor se tiver alguma dúvida para fazer a pergunta, já que ele está disponível, né, para responder para vocês. Que são assuntos, né? Tem muito assunto para a gente mergulhar aí dentro desse processo. Porque são muitos questionamentos, né, das pessoas que não têm acesso a essa informação. Só que aqui, ó, tô vendo que a maioria que está assistindo aqui ao vivo estão todos seus clientes aqui. Olha só. Olha isso, seus clientes estão aqui, ó. Seus pacientes, né? Não são clientes, são E pacientes. famílias de pacientes também. Fico muito feliz aí Família, pela presença de vocês. todo mundo te assistindo. E tem 2 pessoas assistindo ao vivo aqui, né? É mesmo? Aqui, Ah, ó, na salinha. nossos amigos. Os 2 amigos, nossa, doutora Márcia Azevedo, que por coincidência aqui, né? Você vê que coisa? Conheci a Márcia, o Tuca, A Ana. estão todos assistindo aqui, a Ana, Que o legal, né? Reinaldo, amigos sensacionais, estão todos aqui conectados. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do doutor, pedir para vocês entrarem aí no meu YouTube, clicar, seguir o YouTube para ele crescer e para a gente poder divulgar mais todos os nossos podcasts, que eu quero trazer bastante informação e entretenimento para vocês. E aqui chegou uma pergunta, tá vendo? Ó? Olha só, Oi, né? Lu, pergunta para o doutor se polineuropatia é genético. Certo.
Pode ser que a pessoa tenha um componente genético, sim, que aumenta essa sensibilidade à dor. É comum, às vezes, ver uma sequência de familiares que tem uma dor parecida, mas dá para contornar em alguns casos, sim. Sim. E aqui, ó, a última de manutenções, RPC Manutenções, doutor, fala dos malefícios da simvastatina. E eu queria te perguntar isso mesmo, porque eu comecei a tomar e eu tive que parar. Não consegui. Eu sentia dor, Dor, né? dor. Perfeito. A simvastatina, né, é uma medicação da classe das estatinas, como simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, né, que elas ajudam a controlar o colesterol e estabilizar a placa de gordura. Quando os pacientes eles já têm essa placa de gordura formada, né, que pode aumentar o risco de um infarto, de um AVC, às vezes vai ter que usar essa medicação mesmo para não ter, né, esses eventos. Porém, a gente tem que avaliar se realmente o paciente tem a necessidade. Nosso cérebro, 25% dele é gordura. Então, por que tem essa gordura? Deus colocou ali porque ele faz parte da bainha de mielina, que é um segmento do neurônio que ele acelera o impulso nervoso. Certo. Imagina se você deprime toda essa gordura que você tem no seu cérebro, porque a simvastatina ela acaba fazendo isso com o corpo todo. Esse Nossa. impulso nervoso ele acaba sendo mais fragmentado. Então, pode sim levar a casos de demência no longo prazo, aumentar esquecimento, sem falar na questão da dor muscular, que é um sintoma que pode acontecer em alguns pacientes, sim. Sim, eu tentei por 2 vezes e E desisti, parou. porque foi uma orientação lá atrás, né, do endocrinologista. O ideal, né, é o paciente corrigir todos os fatores de risco, talvez usar um ômega 3, ou alguma outra medicação que não tem esses efeitos colaterais, para não ter a Sim. necessidade de usar isso. Sim, olha que perigo, né? Mais uma vez eu vou pedir para você deixar suas redes sociais e vou pedir também para você deixar. Você quer deixar telefone ou endereço ou só a rede social? Já te acho. Eu atendo na Clínica Suganuma, que fica aqui em Guarulhos, né, na Salgado Filho. Maravilhosa lá, hein? Muito bom, né? Tem de tudo, hein? Tem dermatologista. Exatamente. A doutora Mônica, para mim, é a melhor dermatologista que tem aqui em Guarulhos. Já Se passei com vocês ela. estiverem precisando, podem ir lá. Minha rede social é Instagram mesmo, dr.rafaeldelpicchia. Isso aí. Obrigada, doutor Rafael, mais uma vez. Nós estamos encerrando. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta. Beijos.